Vamos começar agora o nosso vídeo 4E da nossa disciplina de ensino e aprendizagem da física. Continuando aquela discussão que estávamos fazendo sobre o papel da história da ciência no ensino da física. Eu havia dito no término do vídeo anterior que havia, no meu entender, uma enorme importância no conhecimento do professor de física dos processos históricos de formação das teorias e dos conceitos. E que sem isso haveria uma tendência natural para encarar a ciência atual como algo definitivo. Haveria, sobretudo, uma inevitável tendência de identificar a sequência dos textos didáticos, por vezes desconexas e artificiais, com o próprio processo histórico de formação conceitual. Um outro aspecto que me parece importante e no qual os livros-textos costumam insistir é na pretensa superioridade lógica das concepções triunfantes, aquelas que venceram, que se impuseram e que hoje são ensinadas. Isso frente às concepções mais antigas. É sempre muito convidativo pensar que as ideias antigas eram simplórias e as ideias vencedoras e que se ensinam hoje, essas sim são corretas. Não é mostrado propriamente nessa descrição um processo de luta, mas sim a simples afirmação do certo sobre o pretensamente errado, em decorrência, no mais das vezes, de alegadas comprovações experimentais, ou seja, daquilo que nós já classificamos como um verificacionismo ingênuo. Não? Assim ocorre, como tentarei mostrar em outros exemplos que vou dar ao longo desse curso, do surgimento de ideias copernicanas, da pretensa continuação dos trabalhos de Tycho Brahe e Kepler, ou do aparecimento da ideia de inércia de Galileu, dentre outros exemplos que nós citaremos topicamente ao longo desse curso, e que, se fosse um curso de História da Ciência, desenvolveríamos em profundidade este e muitos outros exemplos. Fato é que a educação tradicional, ela oculta a questão de que a prevalência de um certo tipo de concepção ou paradigma nunca se estabelece sem luta, sem disputa, sem debate. E que ainda o fato de uma teoria se impor de forma hegemônica não implica que outras concepções concorrentes deixem imediatamente de ser articuladas. A questão, portanto, é que aí se oculta a própria distinção entre a supremacia lógica e legitimação social. Pois mesmo já estabelecidas as normas do jogo, as práticas em desacordo com o paradigma continuam por algum tempo a serem objeto de pesquisa. A questão central é que deixam elas de ser reconhecidas como ciência pela comunidade de praticantes da mesma, e são esquecidas quando morrem os seus defensores. Isso é uma frase do Planck, né? Reescrevendo-se, então, a história dos vencedores e nascendo o contexto da justificativa. Por outro lado, uma vez estabelecido, o paradigma guia de tal forma a prática científica que esta prática passa a se assemelhar à montagem de um quebra-cabeças, onde o cientista conhece o mapa e o tipo de peça que deve ser procurado. Essa atividade, ou essa ciência normal, no dizer do Thomas Kuhn, tem lugar até que algumas peças sugeridas pelo mapa teimam em não se encaixar na busca da solução de um certo problema relevante. Quando o problema não é dotado de uma certa relevância, e isso ocorre, ele é simplesmente o problema, é simplesmente descartado, postilado, ignorado, relegado à mera condição de uma questão cuja solução a ciência desconhece, mas não se desenvolve nenhum esforço em procurar essa solução. Exemplo disso foi o conhecimento, por Huygens, das experiências de Grimaldi, que absolutamente ele não levou em consideração. Quando o problema da experiência de Grimaldi, que leva à questão da polarização, quando o problema, no entanto, vem revestido do caráter de uma verdadeira necessidade em face aos seus variados aspectos socioeconômicos e culturais, quando ele é, digamos assim, um problema estrutural,
a sua solução se afirma como necessidade premente. É o caso que eu citei já antes da radiação do corpo negro. É um problema terrível de ser resolvido, mas ele dizia respeito a uma solução de problemas ligados à siderurgia, à construção de estrada de ferro, a comunicações, à iluminação elétrica, ou seja, ele valia dinheiro. Ele tinha que ser resolvido de toda maneira. Então, quando ele se afirma como necessidade premente, e temos montadas, então, as pré-condições para que uma revolução científica possa se operar. Os momentos em que essas ditas revoluções ocorrem, em que esses paradigmas são derrubados, em que novas ideias se confrontam para atingirem esta condição, são marcas importantes da história da ciência e da história da própria humanidade, estando elas acompanhadas por mudanças profundas na visão de mundo, verdadeiros cortes epistemológicos na forma de se olhar a natureza. A versão fornecida, entretanto, pelos livros didáticos que nós tratamos, que nós ensinamos, é muito diferente de tudo isso. Nesses livros didáticos, a ciência e suas teorias parecem sugerir a existência de sistemas perfeitamente lógicos e bem acabados, conquanto uma análise mais detida pudesse revelar uma relativa incongruência e uma extrema complexidade. A visão se assemelha à de uma grande estátua da qual se retiraram os andaimes, o pó e as lascas. Aí parece tudo perfeito. Acontece que para aqueles que construíram, eu resgato aquela afirmação que fiz de Anderson no início desse nosso curso, o andaime é vital. E em muitos momentos ele constitui a própria estátua. O processo de construção. É exatamente este andaime, o pó, que o professor de física necessita ter em mente, contexto da descoberta, quando ele dialoga os alunos que estão aprendendo. Não pode simplesmente se mostrar o contexto da justificativa. E é o que se faz muitas vezes em sala de aula. E, aliás, muitos professores aprimoram esse contexto justificativo, ficam dele tão bonito, tão ascético, que é muito difícil de se compreender a gênese daquelas ideias. Há um outro aspecto pelo qual pode ser vista a importância que pode assumir a história da ciência no ensino da física. É que, em uma primeira sequência da desatenção para com o processo de formação histórica da física, é a inevitável tendência de encarar modelos trabalhados em sala de aula como coisas estáticas, expressões únicas e definitivas de interpretações da natureza. Assim sendo, deixe-se de levar em conta que certas ideias, por terem uma longa e conturbada história, e por serem elas as respostas a determinados tipos de problemas historicamente colocados em distintas épocas, não são esses problemas absolutamente naturais. A tendência de se encarar os problemas que geraram as soluções que hoje constam na construção da física como sendo coisas naturais, isso faz com que certos conceitos simplifiquem a história da ciência e que isso complique o processo de aprendizagem. Criam-se novas metodologias dotadas de um certo, vou usar uma expressão que o Paulo Freire gostava muito, certos psicologismos. E se esquece, assim, a complexidade, toda a complexidade do processo histórico de formação conceitual que gerou a aceitação daquelas ideias. É como se a dificuldade já existisse única e exclusivamente na mente do estudante. Ele não aprende porque não está no certo desenvolvimento cognitivo, no certo estágio de desenvolvimento cognitivo, e se relega ao segundo plano a própria dificuldade conceitual de construção daquele conhecimento. O sistema copernicano, por exemplo, não é absolutamente de uma aceitação trivial. Muito pelo contrário. Ele requer um grande esforço para que se percebam as razões claras de admiti-lo. Os livros-textos costumam dizer de modo simplista que tal sistema era mais simples, ou que ele dava resultados melhores que o de Ptolomeu, decorrendo daí a sua aceitação inconteste. Isso não é verdade. O sistema copernicano continuou, por exemplo, a usar epiciclos. Ele se livrou do equante, do artifício do equante, mas continuou a usar epiciclos. Essas afirmações, que barulho chato desse computador.
essas afirmações não possuem a menor acuidade histórica, como procurarei analisar nos capítulos seguintes. Do Raul fica fazendo observação. Mas desde já cabe a observação de que, baseado em tais afirmações, os professores costumam exigir dos seus alunos uma aceitação passiva da veracidade inconteste do modelo copernicano. Para os próprios professores, muitas vezes, esse tal modelo copernicano é tomado dogmaticamente como sendo uma questão de fé. Os alunos que não pensem, aspas, naturalmente, nos moldes da mecânica newtoniana, no ensino médio, estarão fadados à obtenção de péssimos resultados na impressão do conteúdo, tal a forma dogmática como esse conteúdo é normalmente veiculado. Isso se dá comumente porque o próprio professor desconhece que o erro entre aspas, do aluno, o equívoco do aluno, pode às vezes estar representando uma não aceitação de um ponto em torno do qual foram travadas longas polêmicas na história da física. Então o professor, muitas vezes, por desconhecimento das dificuldades epistemológicas, dos obstáculos epistemológicos que os construtores da física enfrentaram no processo histórico, toma muitas vezes a dificuldade de compreensão do aluno como uma trivialidade e que o aluno não entendeu simplesmente porque tem algum problema psicológico. E é o que Freire dizia, é o psicologismo, é o tentar reduzir as coisas meramente a fatores psicológicos, que são importantes sim, que nós tomaremos em relevo nesse curso, mas é preciso que não coloquemos ele como a única coisa da vitrine. Em face desse desconhecimento pelo professor da formação conceitual da sua própria ciência, no caso a física que ele ensina, há uma propensão do estudante, do professor, de encarar o estudante como sendo uma tábua rasa, quer dizer, uma página em branco, sobre a qual ele, professor, deve ser colocado como um escritor do conhecimento inquestionável que o estudante vai ter de absorver. Não importa, portanto, se as perguntas ingênuas, por vezes nem ao menos explicitadas de forma clara, formuladas pelos alunos, tal a intimidação que é imposta pela educação tradicional possam assim representar, por vezes, dúvidas seculares na construção histórica da física. Eu, sinceramente, não creio que aprimoramentos didáticos, fórmulas mágicas, uso de informática e de laboratórios ou coisa do gênero. Não acredito que esses aprimoramentos, essas fórmulas mágicas possam resolver problemas como este, ignorando-se a própria dificuldade de construção histórica daquele conhecimento. Antes, eu creio que é preciso conhecer bem como os indivíduos interpretam os fenômenos da natureza ao seu modo. E aí entra em consideração todas aquelas questões que vamos discutir sobre construtivismo, sobre concepções alternativas, estruturas alternativas do conhecimento, que muitas vezes guardam um paralelo ou não com concepções históricas mais antigas e muito relevantes. Eles, afinal, têm toda uma história concreta de vida, extra-escola, me refiro aos estudantes, que lhes ajuda a formar uma determinada imagem do mundo. O conhecimento histórico, além disso, pela enorme quantidade de paralelos que permite se estabelecer com as formas dos alunos raciocinarem, ou com a própria maneira de ver os fenômenos, constitui, entre outras coisas, um material de extrema valia na tarefa de pôr em jogo a apreensão de novos significados a ser abstraído dos fenômenos naturais. Não é trivial, por exemplo, o que pode fazer um professor de física, uma vez tendo ele constatado a forma como os seus alunos interpretam os fenômenos da natureza, e que muitas vezes é diversa daquela que ele quer ensinar, da física paradigmática. Poderia pura e simplesmente tomar como erradas, e geralmente é isso que faz, as visões espontâneas no sentido de extraescolares, e poderia o professor tratar simplesmente de substituí-las, ou tentar substituir, pelo que ele acredita serem as únicas explicações corretas. Esta, infelizmente, é um tipo de atitude
mais comum que eu tenho observado ao longo de minha prática pedagógica. Essa atitude carrega não apenas um indisfarçado autoritarismo pedagógico, como também carrega um profundo desconhecimento da formação histórica dos conceitos, sendo por todos os aspectos indesejável numa educação que tem em conta a possibilidade de formação de uma consciência crítica. E aqui eu quero resgatar, é interessante, estou falando de consciência crítica e de relevância do conhecimento histórico. Eu quero resgatar aqui uma citação, uma passagem de Gramsci. Gramsci dizia, aspas, não se leva em conta que o menino, desde quando começa a ver e a tocar, talvez poucos dias depois do nascimento, acumula sensações e imagens que se multiplicam e se tornam complexas com o aprendizado da linguagem. Olha aquelas questões que nós começamos a falar no início do curso. A espontaneidade, se analisada, torna-se cada vez mais problemática. Outro sim, a escola, isso é, a atividade educativa direta, é tão somente uma fração da vida do estudante, o qual entra em contato tanto com a sociedade humana quanto com o mundo em geral, formando-se critérios a partir destas fontes extraescolares muito mais importantes do que habitualmente se acredita. É interessantíssimo isso, porque os professores parecem muitas vezes acreditar que apenas o conteúdo que é veiculado da escola é que é relevante para o que o indivíduo vai aprender, como se não houvesse uma interferência clara das imagens e concepções que ele já traz do mundo vida. Creio eu ser possível adotar uma prática pedagógica que, afastando-se do autoritarismo e do sectarismo descritos, não enverede pela ingenuidade de tentar inventar uma nova ciência, pela espontaneidade. Isso é uma coisa também que eu vejo muito, é respeitar tal modo as preconcepções dos estudantes que não quer mudá-las. Aí vai se querer o quê? Construir uma nova ciência. Essa prática poderia se caracterizar pelo fato de reconhecer a possibilidade de existência de diferentes formas lógicas de concatenação dos eventos da natureza nos indivíduos. E ao reconhecer que essas interpretações alternativas, na forma como os fenômenos podem ser vistos e interpretados, tentar captar os paralelos possíveis entre tais formas e outras surgidas ao longo da história da física, deixando entrever a possibilidade de tomá-las como modos válidos e alternativos de pensar. Neste momento, porém, ao invés de caminhar exclusivamente na construção de novas interpretações, seria talvez mais consequente se discutir a importância de dominar-se, de momento, uma forma já articulada de conhecimento científico, de forma crítica e aberta, consciente das limitações do seu poder explicativo, mas que carrega em si a possibilidade de um vir a ser, de um futuro para as classes oprimidas. Esse conhecimento alternativo àquele que os indivíduos trazem de sua vivência extraescolar não deveria ser categorizado como necessariamente mais perfeito, mas como algo já profundamente articulado, que, embora sem explicar uma enorme quantidade de fenômenos, dá conta de muitos deles. E está embutido em toda a tecnologia que nos cerca numa sociedade industrial em que vivemos. Tal conhecimento, portanto, pode ser entendido como uma forma potencial de poder. Formula-se assim um convite ao raciocínio distinto do raciocínio espontâneo, baseado em pressupostos distintos e com uma meta social explícita. Isto dá uma dimensão política ao discurso e coloca no mesmo plano as concepções espontâneas acerca da natureza e também da realidade social. Novamente, Gramsci diz uma coisa que me parece muito pertinente nesse sentido de fazer o arco entre a relevância do conhecimento histórico e o papel do resgate do mundo-vida, ao dizer que, a este respeito, se apresenta uma questão teórica fundamental. A teoria moderna pode-se achar-se em oposição aos sentimentos espontâneos. Espontâneo no sentido
de que não são devidos a uma atividade educadora sistemática por parte de um grupo já consciente, mas que se tenha formado ela através da experiência cotidiana, iluminada pelo senso comum, ou seja, pela concepção popular do mundo tradicional, aquilo que se pode chamar o imaginário coletivo, ao que muito rudemente se costuma chamar de instinto, e que não é senão uma aquisição histórica primitiva e elementar. E diz Gramsci mais à frente, descuidar e, o que é pior ainda, desprezar os movimentos chamados espontâneos, ou seja, renunciar a dar-lhes uma direção consciente e elevá-los a um plano superior, inserçando-os na compreensão, inclusive política, do tema discutido, pode ter consumamente consequências muito sérias e graves na aprendizagem. Aí a minha reflexão, né? É, ao meu ver, importante que os indivíduos se apercebam da necessidade de dominarem uma parte do conhecimento científico que aí está, sem que isso os leve a encará-lo como sendo um dogma, mas sim como algo provisório e em transformação, portanto, como algo vivo. Poder-se-ia pretender que os professores de física pudessem partir das próprias concepções espontâneas dos alunos. Eu vejo muito isso em certas tendências construtivistas, transformando-as conscientemente em direção a um conhecimento atual. Ocorre que isto, em geral, infelizmente, não é possível. Se alguém apresenta uma forma aristotélica ou mesmo medieval de encarar o movimento, por exemplo, não há simplesmente nenhuma maneira linear de evolução contínua do ponto de vista lógico em direção ao pensamento newtoniano. Não tem como você transformar uma concepção aristotélica numa concepção newtoniana. Você tem que dar um corte, porque elas estão baseadas em diferentes pressupostos. Então essa ideia de transformar tudo, uma coisa numa concepção antiga numa concepção nova, muitas vezes esbarra em obstáculos epistemológicos seríssimos, que não podem ser ignorados no ensino da ciência e da física especificamente, sob pena de se encarar de forma ingênua aquilo que se costuma chamar de mudança conceitual. Isso voltará a ser discutido quando falarmos da problematização do conteúdo no trabalho do Paulo Freire e do esgotamento dos limites explicativos das diversas potencialidades dos indivíduos explicar os fenômenos naturais. Não há muitas vezes possibilidade alguma de passar harmonicamente entre visões de todo incomensuráveis entre si. Desta forma, a passagem requer muitas vezes e necessariamente a compreensão do código em que um fenômeno está expresso historicamente ou espontaneamente, para que se possa com clareza e com consciência perceber que sua articulação pode conduzir a contradições tais diante da busca da solução de certos problemas que gerem uma troca na conceituação básica e na própria forma de articulá-los. Ocorre que entender os impasses em torno dos quais podem se dar as mudanças destes códigos nos leva, quer no estudo da história da ciência, quer na prática pedagógica, a inevitáveis reflexões sobre a conjuntura socioeconômica cultural em que tais impasses se deram e não apenas a estudos da lógica interna da teoria. Há vários exemplos disso. Se a gente vai tomar novamente o exemplo do nascimento da teoria quântica e do desenvolvimento dos estudos em corpo negro, a gente vai perceber, por exemplo, que os primeiros experimentos sobre espectros foram relacionados com a produção de bombas de vácuo. Era impossível se fazer esses experimentos sem boas bombas de vácuo. E essas bombas de vácuo foram impulsionadas não diretamente por esses experimentos, mas foram direcionadas por necessidades socioeconômicas da produção fabril, que teve um impacto relevante nessas mesmas pesquisas sobre a radiação do corpo negro. Isso é um ponto que eu gosto de frisar e de destacar a influência do tecido social quando apresento uma disciplina de História da Física. Porque a disciplina de História da Física, exclusivamente centrada nas necessidades internas, ela esbarra em dificuldades que são insuperáveis. O indivíduo não sabe como é que certa ideia nasceu.
Trata-se, desse modo, de uma troca na atribuição de significados, na qual uma reflexão conjunta sobre as experiências concretas vivenciadas pelos indivíduos pode se mostrar muito mais eficiente que as tradicionais experiências de laboratório, dada a estranheza completa dos significados já nelas incorporados. O que eu tento dizer, minimizando o papel da tradicional experimentação controlada, esses receituários, essas coisas de pensar que o indivíduo recebe uma fichinha, faça isso, como roteiro de laboratório, que isso vai conduzir a uma aprendizagem que realmente produza um conteúdo que para ele tenha significado. Então essas experiências concretas vivenciadas pelos indivíduos pode se mostrar muito mais eficiente que as tradicionais experiências de laboratório, dada a estranheza completa dos significados janelas incorporados. O que eu tento dizer, minimizando o papel da tradicional experimentação controlada e maximizando esse debruçar sobre as experiências concretas vivenciadas pelos indivíduos, é que a forma como será vista a experimentação já depende muito dos a priori, das ideias anteriores, trazidas de toda uma história ativa de vida pelos educandos. De nada adianta mudar a cena se permanece os óculos escuros. A questão, portanto, prende-se ao que tomamos como figura e fundo. E aí a gente vai retomar essa questão quando se discutir a escola da Gestalt, a escola psicológica da Gestalt. A questão, portanto, prende-se ao que tomamos como figura e fundo de uma cena observada. Nela, veremos assim, e de formas incomensuráveis, impossível de passar de uma para outra, sob distintos ângulos de interpretação, coisas inteiramente distintas, visões parciais de um fenômeno complexo. Para se ver a mesma cena, é preciso que se aceite antes mudar completamente o enfoque da questão. Esse é um ponto que a gente vai tocar quando se mostrar algumas figuras da Gestalt e se fazer um paralelo com certos problemas no ensino da física. Já estou antecipando certas escolas de pensamento pedagógico e psicológico que vamos tratar. A história da ciência pode cumprir aqui o papel extremamente esclarecedor de mostrar que pontos de partidas, que enfoques foram necessários rejeitar e com que dificuldades para que se pudesse enquadrar o estudo da natureza sob uma nova perspectiva. Para que tal troca de pressupostos, sempre é preciso ter pressupostos numa construção de uma teoria. A gente falou dos pressupostos simplificadores para que se construa uma teoria que possa minimamente vir a ser submetida ao teste de validação. Então, para que tal troca de pressupostos não pareça essencialmente lógica, ou mesmo um simples produto da experimentação controlada, é preciso, e é elucidativo, estudar a criação científica em um contexto social mais abrangente e que cerque o momento em que as grandes revoluções ocorreram. Por outro lado, o uso da história da ciência nessa acepção, que até aqui eu estou defendendo, pode dar ainda noção clara das dificuldades com que um determinado conhecimento foi produzido e da provisoriedade do mesmo, fazendo com que não se tome a ciência como um dogma, mas como uma interpretação do mundo em construção, sempre em construção. Há, sobretudo, um elemento que faz da história da ciência algo importante e, ao mesmo tempo, vivo. Trata-se do arco que se pode e se deve estabelecer entre ela e as mais variadas criações do espírito humano, da arte à religião, da economia à política. Vendo a ciência dessa forma, como parte integrante de um quadro mais amplo, onde as relações econômicas estabelecidas entre os homens desempenham um papel fundamental na construção das ideias, pode-se perceber com mais clareza não apenas as razões pelas quais foram tomadas certas direções na trajetória de construção da ciência, mas também porque certas concepções se impuseram com maior ou com menor facilidade. O conteúdo político dessas informações é retratado nos fatores socioeconômicos que são possíveis de se observar na história do conhecimento científico e que dão uma nova dimensão não apenas à ciência, como à própria história, ajudando assim na compreensão da forma como as ideias são produzidas numa sociedade de classes
e propiciando assim inquietações que deem direções para traçar com mais clareza o próprio caminhar na vida que se segue. Haveria muitas outras considerações adicionais a se fazer sobre a importância do uso da história da ciência no ensino da física, mas eu vou me deter nessas que fiz até agora e, episodicamente, ao tratar de outras questões, nós retomaremos novamente essa questão da história da ciência, do seu valor pedagógico no ensino da física.